Olá, eu sou Marcelo Pavão, proprietário da ID Quality, consultoria ID Quality, e hoje eu tenho uma pergunta provocativa. Quando falta dinheiro, onde está o valor que a construção civil está perdendo? Então a nossa conversa hoje é com a construção civil. E é claro que você pode levar esse mesmo conceito para qualquer ramo de indústria, mas principalmente na construção civil hoje. Esse é mais um podcast QV 360, qualidade, gestão e singularidade. Então vamos lá. Primeiramente, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar assistindo, compartilhando esse podcast. Eu vou pedir que realmente você, sempre que você estiver assistindo nos meus canais, no LinkedIn, eu posto bastante podcast, publique para as outras pessoas, para as outras empresas, porque realmente pode ser um grande diferencial aí, tá? E hoje eu quero conversar especialmente com o pessoal da construção civil, tá? Eu quero começar com uma pergunta bem provocativa. Se a sua empresa realmente está com um problema financeiro, porque essa é a grande dor que eu ouvi da construção civil, e é claro que eu sei que não é só dali, mas aí tá. Aonde está deixando o valor escapar? Pelos processos todos os dias. Essa pergunta é provocativa, né? Mas pensa comigo. Quando uma construtora enfrenta falta de mão de obra, atraso na obra, desperdício, retrabalho, compras emergenciais, equipamentos baratos, equipamentos que dão um problema, equipamentos parados, né? Baixa produtividade, problema de comunicação, mudança de projeto, pressão de custo, tudo isso termina num lugar só. Aonde tudo isso termina? Tudo isso termina na margem. Claro que tudo termina na margem. É justamente onde entra uma nova maneira de pensar a qualidade. Então, como eu disse, qualidade não é um departamento. Qualidade é um valor. Tem que ser gerido em todos os departamentos da empresa. Então, o problema não é simplesmente falta de dinheiro. Recentemente, estava conversando com um amigo meu, e não sei se ele é presidente ou coordenador dos sindicatos do Conselho Civil de São Paulo. E eu falei, cara, meu amigo, qual que é a sua grande dor? Qual que é a grande dor do setor? Ele falou, Marcelo, a grande dor do setor é financeira. Eu falei, tá, não é só da sua área, do seu setor, mas vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre isso então, dentro da metodologia do QV 360 e como a gente entende esse processo. Tá? É um conjunto, né, com esse conjunto com essa dor, vem várias outras que aparecem, tá, que contribuem para isso. Então, ó, falta de mão de obra, dificuldade para encontrar profissionais qualificados, instabilidade econômica, aumento de custo, pressão de prazo, dificuldade de manter produtividade, necessidade de fazer mais com menos. Tá? A grande questão é que tudo isso não é um problema isolado. Isso faz parte de um sistema. Tá? E quando a gente olha para o setor em 2026, né, tem um dado aqui, né, que realmente essa é uma pressão concreta, ela é uma dor realista. A CEBIC aponta juros elevados, carga tributária, custo e escassez de mão de obra continuam entre as principais preocupações do setor. Ok, então a gente já sabe disso. Tá? Então a gente não está falando de uma percepção isolada da empresa, de uma empresa, é do setor todo. Tá? Estamos falando de uma transformação que está acontecendo num ambiente competitivo. Né? Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quando uma empresa diz está faltando mão de obra, a pergunta tradicional é: onde a gente vai encontrar mais pessoas? Tá fácil? Não tá fácil. Né? Mas o QV 360 faz uma pergunta um pouco diferente. Quanto de valor a gente consegue produzir com cada hora de trabalho com o que a gente já tem. Então, quanto de valor eu consigo produzir com o que eu já tenho? Tá? A primeira questão é, o que eu consigo fazer com o que eu tenho? Certo? Você consegue perceber a mudança? Não significa não significa simplesmente trabalhar mais. Né? Significa eliminar aquilo que consome recurso.
Aquilo que consome recurso sem gerar valor nenhum, ou muito pouco valor, né? Uma equipe esperando material, um pedreiro aguardando uma atividade para terminar, para começar uma outra, uma informação que acaba não chegando ou chegando errada, projeto que precisa ser corrigido, uma compra emergencial, um retrabalho, né? Serviço executado fora de sequência, decisão que demora para ser tomada. Né? Às vezes toma uma decisão errada ainda, porque usou base de dados errados para tomar a decisão. Tudo isso consome dinheiro. Tudo isso consome dinheiro. E muitas vezes não aparece claramente numa perda financeira, mas aparece como o custo da obra. Entende? Então a construção civil precisa começar a enxergar o valor. É isso que eu quero dizer. Começar a enxergar o valor. Como todas as empresas, precisa começar a enxergar o valor. Então aqui está o coração do QV 360. Qualidade não é simplesmente fazer certo. Qualidade é fazer aquilo que precisa ser feito de maneira correta, no momento correto, utilizando os recursos necessários, aquilo que eu tenho, e produzir valor para o cliente e principalmente para a empresa, porque a empresa precisa sobreviver, certo? A qualidade é uma estratégia econômica. Eu costumo dizer isso em todas as áreas, em todos os ramos. Qualidade não é um departamento administrativo, não é um custo que não agrega valor. Muito pelo contrário. Se utilizado de forma correta dentro da gestão, ela é sim uma estratégia econômica. Tá? Porque cada desperdício eliminado, cada desperdício que você elimina, seja pequeno, mas um aqui, um outro ali, um outro acolá, gera resultado no ambiente econômico. Com toda certeza. E a mão de obra? Aqui, né, está talvez uma das maiores oportunidades. Se eu tenho 10 trabalhadores e consigo aumentar a produtividade do processo sem aumentar proporcionalmente a equipe, o que eu fiz? Você imagina, eu tenho 10 trabalhadores. Se eu consigo aumentar a produtividade deles, o que eu acabei fazendo? Se eu fizer diferente, eu acabei fazendo o quê? Aumentando e criando capacidade, que é o que todo mundo quer. Fazer mais com menos. É o princípio do Kaizen. Melhoria contínua com o que você tem. Né? Então, como contratar mais? E passa a ser como tornar o sistema mais inteligente. Então não é sobre contratar mais, é sobre como deixar o sistema mais inteligente e mais autônomo. O próprio Sinduscom de São Paulo vem estudando indicadores de produtividade justamente nessa direção, considerando homem-hora, máquina-hora em diferentes tipos de obra. E isso é extremamente importante, tá? Sem discussão. Porque não podemos resolver a escassez de pessoas simplesmente tentando contratar mais, até porque isso não está fácil, não é? E não é só na construção civil, todo ramo está assim. Precisamos também produzir mais valor com as pessoas que a gente tem. E aqui é que entra o pensamento e a filosofia do QV 360. A gente trabalha com visão em todas as áreas. Então, não é olhar somente para o produto final, para o processo final. É olhar para o sistema inteiro. Tá? O que é o sistema inteiro? O sistema inteiro são pessoas, processos, liderança, comunicação, cultura, tecnologia, inovação. Liderança e inovação são pontos nevrálgicos. Tá? Cliente, fornecedor, ou seja, toda a cadeia de supply chain, resultado e principalmente o propósito, para que você não perca a missão do seu negócio, a missão da sua empresa. Porque uma empresa pode ter excelente engenharia, pode ter uma excelente engenharia e perder dinheiro na comunicação. Pode ter excelentes profissionais e perder dinheiro no processo. Pode comprar barato e perder dinheiro no desperdício. Pode entregar uma obra dentro do prazo e destruir a margem. Portanto, entregar o produto em si não quer dizer que você gerou valor. Não necessariamente. Não. Você percebe que é uma mudança de pensamento? É pensar como as coisas estão acontecendo nesse momento, nesse mundo agora. Agora imagine uma obra funcionando como um organismo,
como um corpo, tá? O planejamento é o cérebro, a engenharia é o sistema nervoso, as equipes são os músculos, né? Os materiais são os recursos energéticos, a liderança é responsável pela coordenação e os indicadores são o sistema de percepção, indicadores feitos construídos de forma correta. Tá? Se uma dessas partes não conversar, se elas trabalharem de forma isolada e não tiver um sistema de conexão, como se fosse um sistema, realmente um corpo humano, no organismo, ela perde eficiência. E é exatamente aqui que a gente entra com o QV360. Porque conectar as partes, conectá-las para que elas sejam realmente um sistema e que gerem e, consequentemente, agreguem mais valor e crie capacidade com aquilo que você já tem. Então, o QV360 pode atuar em 5 grandes frentes. Tá? A primeira é a produtividade. Então, a gente faz identificar onde o tempo está sendo perdido. E não apenas quanto tempo a atividade deveria levar. Mas quanto tempo realmente, quanto tempo da gente está consumindo e por que a gente está levando esse tempo. A segunda é o desperdício. Desperdício é dinheiro direto. Material, tempo, movimentação, espera, retrabalho, informação errada, capacidade humana, equipamento, energia e decisões. Tipo de decisões. Porque desperdício é dinheiro. É dinheiro e com certeza perda de valor. A terceira é a cultura. Não adianta você implementar tecnologia sofisticada, IA, automação, se a cultura ela é desorganizada. Isso não vai resolver o problema da sua cultura. Vai resolver um processo operacional repetitivo, mas a cultura não. Então, é necessário preparar as pessoas para criar responsabilidade, ter uma boa comunicação, ter disciplina, ser engajada, ter uma visão sistêmica, ter uma liderança nexialista e principalmente consciência de que cada decisão, cada uma delas, pequena ou grande, impacta diretamente o resultado financeiro e a margem da tua organização. A quarta é a liderança. Tem que preparar a liderança. Tá? Porque a liderança é que vai fazer a cultura acontecer de verdade. Então o líder da construção civil, né, ele tem que perguntar assim, ó, aonde, não é perguntar aonde a obra está atrasada. Ele precisa perguntar por que estamos atrasados. Não é onde ela está atrasada. Por que a gente está atrasando? Por que a gente atrasou? E depois, qual a variável do sistema, dentre tudo isso que eu te falei, como um corpo humano, qual a variável do sistema que está contribuindo para esse atraso? Essa é a diferença entre apagar incêndio e administrar o sistema. Apagar o incêndio é sair na emergência. Isso não funciona, resolve de imediato. É quando você está com uma dor muscular, você toma lá um Dorflex, por exemplo, passa a dor, mas não atua na causa. Amanhã você vai ter o mesmo tipo de problema. Tá? Então, esse caminho não resolve. Resolve no momento para você tentar administrar com mais calma. Mas essa não é a solução. Tá? A quinta é a inovação. Quando falta mão de obra, a gente precisa perguntar: o que pode ser simplificado, mecanizado, automatizado, padronizado de forma inteligente? Interessa o tamanho da sua empresa. Tudo dá para inovar. Absolutamente tudo. Tá? A inovação deixa de ser algo bonito numa apresentação e passa a ser necessariamente econômica. Olha, é muito fácil. É muito fácil a gente falar coisas bonitas, pensar produtivo, eu sou capaz, a empresa é engajada. É muito fácil você falar. Né? Eu sou praticante de Krav Maga e recentemente nós tivemos um treino que realmente nos levou à exaustão. E claro, eu já estava colocando os bofs fora. Mas aí o meu sensei ele falou assim, olha, não para mim, falou para todo mundo, falei, então, não adianta a gente falar que a gente é capaz, que a gente consegue, se no momento de estresse, de verdade, você não consegue mostrar que isso deixa de ser palavras e começa a ser atitudes e começa a ser uma ação. Por isso, o treinamento que a gente faz, a mentoria, ela não é solta.
ela tem que efetivamente dar resultado. Porque só falar, colocar frases em quadro, isso não quer dizer absolutamente nada. Fica muito bonito. A questão é, tá dando resultado? Existe uma sexta dimensão que é também um ponto nevrálgico do QV 360, que é a singularidade. Aqui está uma das grandes diferenças do meu projeto, que é o QV 360. Eu não acredito que todas as construtoras devam administrar a sua empresa exatamente da mesma maneira, só porque está no mesmo ramo. Por que não? Porque cada empresa tem uma história, cada empresa tem um legado, cada empresa constrói uma cultura, tem um posicionamento, tem um mercado, tem uma competência, tem conjunto de pessoas, né? E entrega valor de uma forma diferente. Então não dá para tratar tudo do mesmo jeito. Você compreende? Não é possível tratar tudo do mesmo jeito. Então o que a gente precisa descobrir? O que a sua empresa ela faz de melhor que os seus concorrentes. A gente faz isso dentro do processo QV 360. O que é que ela faz de diferente que os seus concorrentes não fazem? E o mercado percebe. Essa é a singularidade organizacional. Depois a gente precisa transformar essa singularidade efetivamente numa vantagem competitiva. Por quê? Porque o mercado precisa saber. Ele precisa perceber, ele precisa sentir. Então, tem que ir para fora da empresa realmente para conectar com os seus clientes, ou potenciais clientes, ou futuros clientes, essa sua singularidade. E cada um, acredite, cada um tem a sua. Você pode não ter encontrado ainda, mas ela existe e a gente te ajuda nesse processo. O verdadeiro indicador talvez seja o valor por hora. Vou provocar você com uma ideia. Estamos acostumados a olhar custo por hora. Não só na construção civil, tá? As empresas também. Mas devemos começar a olhar também o valor gerado por hora. Não é o custo por hora. Qual o valor a gente gera por hora? Eu costumo dizer o seguinte, você tem valores, você deve ter indicadores de qualidade, de entrega, de performance, certo? Os seus valores que são intangíveis, você tem indicadores? Esses indicadores estão te mostrando, estão conectados com o seu resultado financeiro também? Porque senão, é aquilo que eu disse, uma coisa muito bonita no seu site, uma coisa muito bonita na parede, mas e daí? Efetivamente está dando resultado? Se está, parabéns. Você faz parte de 1%. Agora, se não está, deveria repensar. Quanto de valor uma equipe produz? Quanto valor? Quanto de valor é realmente produtivo? Quanto de tempo é espera? Quanto de tempo é retrabalho? Quanto de tempo é de deslocamento? Quanto de tempo você gasta com correção? Quanto de tempo improdutivo você tem por falta ou falha do planejamento? Essa visão muda completamente a questão da conversa sobre, por exemplo, mão de obra. E aí, isso chega aonde? Essa nossa conversa até aqui chega no dinheiro, na dor financeira. Porque afinal de contas, produtividade impacta custo. Custo impacta margem. Margem impacta caixa. Caixa impacta sustentabilidade. A sustentabilidade da empresa e a impossibilidade de crescimento. A sustentabilidade é o que permite. Se você não tem sustentabilidade, você não tem crescimento. Você fica estagnado, parado ou retrocedendo. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou em algumas empresas eu percebo, por exemplo, que a fachada não está legal, a pintura já está desgastada, eu percebo que essa empresa está sobrevivendo. Ela está sobrevivendo. A fachada, a aparência indica a situação da organização. Portanto, talvez a pergunta financeira não deva ser apenas como conseguir mais dinheiro, mas onde estamos perdendo dinheiro de modo que a gente não está percebendo.
Essa pergunta, sim, ela é poderosa. Aonde nós estamos perdendo dinheiro? Não, a gente pode conseguir mais. Onde a gente está perdendo? Então, uma proposta para o setor eu acredito que o QV360 pode contribuir para a construção civil, como para qualquer outra empresa, tá? Através de um programa específico. Uma jornada para transformar qualidade, produtividade, valor, margem e principalmente sustentabilidade. Começamos por um diagnóstico, como eu faço com qualquer empresa, fazer um diagnóstico. Depois a gente identifica os principais pontos de perda. Em seguida trabalhamos liderança, processo, cultura, comunicação e inovação. Principalmente liderança e inovação. E finalmente criando indicadores capazes efetivamente de mostrar onde o valor está sendo criado e onde ele está sendo destruído. E talvez exista uma oportunidade ainda maior. Imagine se um sindicato, por exemplo, desse meu amigo aqui, que ele pertence, né, pudesse ajudar as empresas associadas com essa informação e essa representação. Mas também, não só com isso, criando ali uma metodologia para aumento de produtividade, para redução de desperdício, para desenvolvimento de liderança anexalista, para desenvolvimento da cultura em toda a organização, desenvolvimento da gestão como um sistema, como um corpo humano. E principalmente hoje, no mundo disruptivo, a gente não pode deixar de lado a inovação para aumentar a capacidade, a margem e, consequentemente, a sustentabilidade. Tá? Então, isso com certeza pode transformar o sindicato, por exemplo, ou associações, em um verdadeiro catalisador de oportunidade no setor. Dando um exemplo aqui. Tá? Essa é uma conversa que acredito que vale a pena a gente ter no pé na mesa. Então, eu quero deixar uma pergunta para você que é empresário da construção civil. Se amanhã você pudesse contratar 20% a mais de trabalhadores, isso resolveria o seu problema de verdade? Talvez, mas talvez não. Porque se os processos continuarem gerando espera, retrabalho, desperdício, falta de informação, decisão lenta e decisão errada, você simplesmente terá mais pessoas dentro de um processo desorganizado. E isso, com certeza, não vai gerar valor nenhum. Por isso, talvez o futuro da construção civil não seja apenas encontrar mais mão de obra, mas talvez seja fazer melhor o uso da mão de obra que a gente tem hoje. Lembra do início da nossa conversa? Fazer o melhor uso do que a gente tem hoje. É uma mudança de pensamento. Em transformar processos, desenvolver pessoas, inovação, fazer inovação, criar disrupção, medir produtividade, eliminar desperdício e principalmente criar uma cultura onde todos entendem: eu trabalho para executar não trabalho para executar uma atividade, eu trabalho para gerar valor e eu sou reconhecido dentro desse processo. Então, esse é o princípio do meu projeto QV360. Qualidade não é um departamento, qualidade não é burocracia, qualidade é valor. Tá? E quando a qualidade passa a ser um valor de verdade, o resultado financeiro deixa de ser uma consequência do acaso e começa a ser consequência de uma gestão. Entende? Você passa de ser refém do acaso e começa a ser construtor do seu destino e efetivamente levar a sua empresa para a visão que você declarou. E se você não declarou, a situação é mais séria ainda. Tá? Eu sou Marcelo Pavan, esse é o podcast Qualidade e Singularidade. Muito obrigado por você ter assistido até aqui, tenho certeza que agregou valor para você, agregou valor para mim, e até o próximo episódio.